Olá, amados da Igreja Batista de Maragogi-Pinho, pastor Luciano aí. Estou com saudade dos irmãos, faz um tempo que a gente não se vê, tivemos aulas aí no passado, algumas disciplinas, né, do seminário. E eu vou deixar para os irmãos um texto que fica em 1 João, 1 João capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes, e esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Então, eu quero deixar uma mensagem de reflexão para a igreja, para todos os irmãos nesse momento que estamos vivendo, um momento difícil, né? E é uma mensagem de consolação, de conforto e ao mesmo tempo de exortação para que possamos ficar firmes e vigilantes, né? E o título dessa reflexão é a distração, né? Distração, o mal dos últimos dias. Distração. Estamos vivendo em um momento que temos muitas distrações, principalmente para o crente. E precisamos, irmãos, criar uma mentalidade peregrina. O que é uma mentalidade peregrina? Está escrito lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz assim: O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Irmãos, muitas pessoas creem que não há nada que possa ser conhecido sobre a cronologia da volta do Senhor, porque Jesus disse que voltaria como um ladrão da noite. Lembra lá em Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 44, ele diz: Numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Mas só que Paulo, ele deixa claro em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 16, e que a declaração de Jesus não se aplica aos crentes, né? Ele diz assim: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ele então continua explicando: Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite. Nós não somos da noite nem das trevas. E ele diz assim: Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Paulo está se referindo, irmãos, aqui, é claro, à luz do Espírito Santo que habita em todos os verdadeiros crentes e que nos ilumina através do nosso estudo das Escrituras, a conhecermos o tempo do retorno do Senhor. Então ele diz o quê? Que sejamos sóbrios, vigiemos. Uma coisa está ligada à outra, irmãos: a sobriedade e a vigilância. Não adianta você ser uma pessoa sóbria, mas você não vigia. E não adianta você também vigiar se você não é uma pessoa sóbria, né? Então, Paulo está falando aqui sobre a questão da vigilância. E a gente vai ver que Deus, ele tem meios, vários meios de avisar ao seu povo. E vamos ver aqui a atitude de Deus. Como de fato Deus ele está obrigado, pelo seu caráter, a advertir o mundo do iminente retorno de seu filho. A razão é que Jesus ele está voltando com grande ira para julgar, para guerrear. Apocalipse 19, versículo 11 fala disso, certo? E Deus ele nunca derrama a sua ira sem aviso. Deus ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos que sejam trazidos ao arrependimento. 2 de Pedro 3,9. Portanto, Deus sempre adverte antes de executar sua ira. Ele advertiu o mundo através de Noé por 120 anos, ele advertiu Sodoma e Gomorra através de Abraão, ele enviou Jonas para advertir a cidade pagã de Nínive e depois enviou Naum, a mesma cidade, 150 anos depois. Da mesma forma, Deus está advertindo o mundo hoje de que seu filho está prestes a voltar. Ele está chamando o mundo ao arrependimento. A mensagem da hora para os descrentes pode ser resumida nessas palavras: fugir da ira que está por vir, fugindo para os amantes braços de Jesus. É agora, é logo.
Jesus veio a primeira vez como uma expressão de amor de Deus. Veio morrer pelos pecados da humanidade, mas quando ele voltar, irmãos, ele virá em vingança para derramar a ira de Deus sobre aqueles que rejeitam o amor e a graça de Deus. Então, o breve retorno de Jesus também traz consigo uma mensagem aos crentes, a nós. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos capítulo 13, versículo 12 ao 14. Então, irmãos, observe que Deus ele deixou tudo escrito para nosso ensino, para o proveito. Às vezes as palavras para alguns possa até parecer dura, mas é a palavra de Deus. E nós precisamos ser a favor da palavra de Deus, mesmo quando ela é contra nós, porque é a palavra de Deus. E Deus ele tem, a atitude dele é essa, é avisar. E Deus tem várias formas de agir. A forma de Deus é advertir. Deus ele está advertindo os crentes do breve retorno do seu Filho, através dos chamados sinais dos tempos. Esses são profecias relativas aos eventos mundiais que somos chamados a observar. Profecias que identificarão o tempo do retorno do Senhor. Então a Bíblia está cheia desses sinais. Existem cerca de 500 profecias no Antigo Testamento que se refere à segunda vinda do Messias, imagine. No Novo Testamento, 1 de cada 25 versos diz respeito à volta de Jesus. De fato, existem tantos sinais que é difícil perceber todos eles. Então a melhor maneira que a gente pode ver, irmãos, é colocar em categoria. E vamos ver aqui alguns sinais, por suas categorias, de formas de Deus advertir. Então a primeira categoria são os sinais da natureza. Devemos esperar terremotos, fome, pestilências e sinais nos céus. Mateus 24:7, Lucas 21:11, você vai ver isso. Então esta é a categoria de sinais menos respeitada por diversas razões. Certo? Por um lado, muitas pessoas simplesmente dão de ombro e dizem: sempre existiram calamidades naturais. Então qual é a novidade? Muita gente diz isso. Note que Jesus disse que esses sinais serão como dores de parto. Dores de parto. Mateus 24, versículo 8. Então isto é, eles crescerão em frequência e intensidade à medida que o tempo para a sua volta se aproxima. Então quando fala dores de parto é quando a mulher está sentindo contração e cada vez vai aumentando, não tem como mais voltar. A tendência ela só vai parar quando der a luz. Então, em outras palavras, irmãos, haverão terremotos mais intensos, mais frequentes. Isto é exatamente o que está acontecendo hoje. Certo? Então os sinais da natureza, o clima desordenado, calor em um lugar e frio em outro, onde é para chover não chove, e lugares que a chuva passa do tempo de cair, outros lugares que a chuva cai e arrasa com tudo. Então o clima está desordenado. Isso são sinais da natureza e que muitas vezes nós ignoramos e achamos que não é um sinal da volta de Cristo, mas sim é um sinal da volta de Cristo, certo? Uma segunda categoria de sinal, irmãos, os sinais da sociedade. Jesus disse que a sociedade se tornará cada vez mais ímpia e imoral à medida que se aproxima o tempo da sua volta. Jesus mesmo disse. De fato, ele disse que ela se tornaria tão má quanto nos dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Os homens bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Até no dia em que não perceberam, Noé entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos. Então Mateus 24, versículo 12, versículo 37 ao 39, você vai ver, você pode observar a sociedade como estava. E Paulo pinta um quadro amedrontador da sociedade no tempo do fim. Em 2 Timóteo 3, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, ele diz que ela será caracterizada por 3 amores, irmãos. O amor a si mesmo, que é o humanismo,
certo? O amor ao dinheiro, que é o materialismo, e o amor ao prazer, que é o hedonismo. Ele então aponta que o resultado desse estilo de vida carnal será o que os filósofos chamam de niilismo, isto é, uma sociedade afundando-se em desespero, né? A mente do homem se tornará depravada, Romanos 1:28, e as pessoas chamarão o mal de bem e ao bem mal, Isaías 5:20. Ai daqueles que dizem que o mal é bem e o bem é mal. Então observe se a gente não já está vivendo hoje isso na nossa sociedade. As coisas que é certo é errado, e as coisas que é errado agora é certo. Coisas que há 20 anos atrás, há 30, 40 anos atrás aí, era errado e hoje não, é a coisa mais normal do mundo. E se você reclamar, não pode não. Então isso são sinais da sociedade, sinais que a vinda está próxima. A nossa sociedade, irmãos, ela vem mudado através dos tempos. Por isso que nós não podemos nos basear na sociedade, porque a sociedade muda e Deus ele não muda. Deus não muda, nosso Deus ele é imutável. Deus não muda. Ele é eterno e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sociedade muda. E tem muitos crentes às vezes querendo ir na enxurrada da sociedade. A maioria, na época de Noé, irmão, só foram 8 pessoas. Imagine se Noé fosse seguir a maioria. Noé salvou sua família. Noé tinha tia, Noé tinha prima, Noé tinha sobrinho. Noé tinha tudo isso, irmãos. Nem parece, a gente nem imagina. Mas ninguém dava a mínima para Noé. E Noé avisar, Noé não tinha ideia do que era que vinha, só sabia que vinha. A mesma coisa, irmãos, estamos vivendo hoje. As pessoas não estão dando crédito aos sinais. E Deus, como ele é justo, ele sempre dá os sinais antes de mandar, né, o julgamento, o juízo. Né? Então, os sinais da sociedade, irmãos, observem para a nossa sociedade como está. Observe. Um outro sinal também que podemos ver aqui é os sinais espirituais. Os sinais espirituais. Os sinais espirituais positivos incluem a proclamação do Evangelho, né? É um sinal positivo, irmãos. Né? O Evangelho está sendo pregado em muitos locais que no passado era difícil acesso. Né? Você vai ver assim, as pessoas estão entendendo, né? Muito a palavra de Deus tem sido ensinada por vários meios, né? Através de vários veículos de comunicação. Assim como os sinais negativos, também estamos vendo os sinais positivos, né? Que se cumprem em todo o tempo, através do uso da tecnologia moderna, né? O Evangelho tem sido proclamado por todo o mundo neste século. A Bíblia foi traduzida para várias línguas, né? Para as principais línguas, né? Então, esse é um dos sinais, dos sinais espirituais, certo? As pessoas também têm aparecido muitos falsos cristos, irmãos, falsos cultos, apostasia, né? A explosão do satanismo, perseguição dos crentes fiéis. Esses sinais espirituais negativos começaram a aparecer desde muito cedo, né? Então hoje você vai ver que através dos filmes, das séries, dos desenhos tem sido algo muito enfatizando a bruxaria, né? Onde o ruim é bom e o bom é ruim, né? Esses filmes, esses desenhos influenciando, eles estão criando uma mentalidade que isso tudo é normal, mas não é normal, certo? Uma forma de advertir também, Deus tem advertido, tem os sinais da tecnologia, irmãos. O livro de Daniel fala que haverá uma explosão de conhecimento nos tempos do fim e que as pessoas se moverão rapidamente. Daniel 12, versículo 4. Existem muitas profecias bíblicas que não podem ser entendidas separadamente da tecnologia moderna. Por exemplo, como pode o mundo inteiro olhar para 2 corpos caídos nas ruas de Jerusalém, em Apocalipse 11, versículo 8 ao 9, né? Eu vou ler aqui Daniel, capítulo 12, versículo 4,
né? Voltar a, como se Jesus fosse voltar daqui a 1000 anos. E não é assim. Os crentes de Tessalônica, irmãos, viviam na expectativa como se Jesus fosse voltar naquela semana. Muitos crentes de Tessalônica pediu demissão do trabalho e estava vivendo um nas casas dos outros. E Paulo precisou escrever para poder corrigir isso. Paulo chegou a falar: quem não trabalha, que não coma. Paulo dizia que tinha que seguir a vida normal, apesar de Jesus estar prestes a voltar. Naquela época, imagine hoje. Hoje os crentes estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Estão fazendo planos, estão se apegando às coisas desse mundo. Lembra da mentalidade peregrina? Nós somos peregrinos, né? Primeira Pedro, né? O que é que diz em 1 Pedro? 1 Pedro 4,7. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Eu vou ler em uma outra versão. Certo? Então, precisamos estar alertas, irmãos. Deus tem formas de advertir, várias. Eu sempre tenho dito que o homem ele só tem uma forma de se chegar a Deus, é através de Jesus Cristo. Mas Deus tem várias formas. Deus tem várias formas de chegar ao homem. Deus tem várias formas de avisar, de alertar. E hoje, infelizmente, estamos vivendo uma época em que a igreja está distraída, irmãos. Hoje estamos vivendo uma época da distração. Tanto jovens quanto velhos, quanto pessoas de idade mediana estão distraídos pelas telas. As telas nunca chamou tanto a atenção das pessoas como tem chamado hoje, tanto de crianças como velhos, como adultos, né, de todas as idades, não importa. As pessoas ficam grudadas nas telas do computador, do celular, da televisão. Nunca foi
aplicativo, tanta imagem, tanta coisa, tanta notícia, e você posta no grupo, e você posta. Irmãos, Deus ele está advertindo, porque ele disse que a tribulação será tão terrível, irmãos, que toda a vida sobre a terra deixaria de existir se ele não encurtasse aquele período. Mateus 24, versículo 21 e 22. Como pode a vida na terra ser ameaçada antes do advento das armas nucleares? Das armas nucleares. Então, hoje é possível isso, mas só que Deus ele está no controle de tudo. O mundo não vai acabar como muitas pessoas falam, porque Deus é quem diz quando vai acabar, porque Deus está no controle de todas as coisas, Então, esse é um dos sinais, irmãos, os sinais da tecnologia. A tecnologia tem distraído, nós temos que usar a tecnologia, irmãos, a nosso favor. Nós temos que usar a tecnologia para propagar a verdade. Nós temos que usar a tecnologia para poder falar de Jesus Cristo, para falar que o tempo está próximo. Imagine João Batista, irmãos, usando a tecnologia hoje. Como seria que ele ia usar? Imagine Paulo usando a tecnologia hoje. E nós temos a nosso alcance. Nós podemos alcançar pessoas distantes, mandar uma mensagem séria. Nesses tempos nós não devemos nos dar o luxo, irmãos. Temos pouco tempo, devemos aproveitar bem cada oportunidade, porque os dias são maus, remindo o tempo. Então a Bíblia ela nunca foi tão viva, tão atual como hoje. Nós temos a tecnologia a nosso favor e às vezes a gente fica distraído. Vai postar uma coisa num grupo e a gente nem pesquisa. A gente nem pesquisa para ver se é verdade ou não. Quando vê, já espalhou meio mundo de mentira, de fake news. A gente fica assistindo jornal e que com tanta coisa horrível, negativa. Foi desenvolvido um estudo, foi feita uma pesquisa que diz que cada 5 minutos que você fica diante de uma televisão falando só coisa horrível, coisa de morte, você fica 5 horas com a imunidade baixa. A cada 5 minutos é 5 horas de imunidade baixa. Então vamos voltar para as escrituras, vamos ler coisa boa, mensagem de esperança e também de exortação, que o tempo está próximo, certo? Então Deus tem várias formas de advertir, certo? Então uma outra forma de advertir, que é a última forma que eu vou listar aqui, é os sinais da política mundial, irmãos. A Bíblia profetiza que haverá um certo padrão na política mundial, certo? E que vai caracterizar o mapa geopolítico do tempo do fim, certo? Então existe um padrão, irmãos, na política. Às vezes nós crentes, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. O nosso mundo não é daqui, a nossa pátria é celestial e nós crentes perdemos tempo discutindo sobre a política da terra. Você nem aqui vai ficar, crente. Você nem aqui vai ficar. Você vai para o céu. Aconteceu o arrebatamento aí. Por que você perde tanto tempo, gasta tanta energia, tanto esforço para discutir sobre política? Para discutir sobre coisas que não diz respeito a nós com relação à eternidade, certo? Uma outra, então por isso precisamos atentar, irmãos. Não devemos brigar. Existe algo muito acima dos políticos hoje, da nossa política mundial. Uma agenda precisa ser cumprida, que não tem como retroceder. Precisa ser cumprida. É muito maior do que tal governante, tal líder. É muito maior do que eles. Precisa cumprir essa agenda, porque tudo está sendo preparado, irmãos, para o anticristo entrar. Então não é o seu falar, não é o seu avisar que vai mudar as coisas políticas. Você deve orar pelo seu país, deve orar por quem está na liderança, independente de quem seja, porque a Bíblia manda orar pelas autoridades, lá em Romanos capítulo 13. E não é o seu falar, o seu discursar, o seu defender A ou B que vai mudar a situação se você é crente, porque isso não terá retrocesso. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Os homens vão enganando e sendo enganados. Só vai piorar, irmãos. Só vai piorar. Não adianta você brigar, lutar e tal. A política ela tem que seguir uma agenda que vai muito além de decisões que estão tomando. Tem muita coisa por trás e nós crentes só devemos orar, porque mais um pouco de tempo nós não estaremos mais aqui. Nós não estaremos mais aqui.
Então por isso devemos entregar nas mãos de Deus. Por isso precisamos estar sóbrios, vigilantes, irmãos. Precisamos estar atentos. Uma outra fonte de perigo, né? A gente vai ver aqui as nações, né? A questão das guerras, né? Uma outra forma de Deus advertir é Israel. Israel é o relógio de Deus, né? E outros sinais políticos internacionais, né? Inclui guerras, rumores de guerras, Mateus 24:6, guerras civis, né? Mateus 24:7, né? E generalizados, terrorismo, a impiedade internacional. Então tudo isso, irmãos, está escrito. Não vai mudar. Isso não vai mudar, isso tem que se cumprir, porque Deus diz que é assim. E Ele diz que vai se cumprir cada palavra. Cada palavra vai se cumprir, né? Do que Ele falou. Então nós não podemos perder tempo. Quando você for postar uma coisa, se pergunte: isso é útil? Isso vai ser útil? Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Esse me convém aí você pode substituir por útil. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me são úteis. O que eu vou postar, o que eu vou falar, vai ser para edificar, vai ser para causar briga, vai ser para causar consolo, conforto, né? Minha opinião sobre tal político, minha opinião sobre determinada situação vai ajudar no crescimento e na edificação dos irmãos? Eu, como crente com a mentalidade peregrina, eu, como crente que eu não tenho muito tempo aqui nessa terra. Nós não temos muito tempo aqui nessa terra, então não fiquem presos. Provérbio diz que os olhos do insensato estão sobre as extremidades da terra. Então não vamos fazer planos, irmãos, como se a gente fosse viver aqui para sempre. A qualquer momento você vai ser arrebatado e Deus não vai esperar você chegar em casa se acontecer o arrebatamento. Se você estiver no trabalho, você vai ser arrebatado lá do trabalho. Não vai dar tempo de despedir de ninguém. Se estiver dormindo, ele não vai acordar você para lhe arrebatar, ele vai lhe arrebatar. Quando você acordar, você já está lá em cima. Entendeu? Se estiver tomando banho todo ensaboado, arrebatamento, irmãos, ele não vai esperar você terminar de tomar banho. Então é uma hora em que não penseis. Devemos estar alertas, irmãos. E a distração, irmãos, é o mal dos últimos dias. E principalmente os crentes têm estado distraídos com as coisas deste mundo. Têm estado distraídos com as coisas que distancia. A Bíblia fala lá em Timóteo: quem milita a boa milícia não deve estar embaraçado com as coisas desse mundo, porque senão nós não vamos pelejar legitimamente, como diz lá em Timóteo. Precisamos estar, irmãos, atentos, precisamos estar focado, não perder o foco. É uma mensagem, irmãos, de consolo, de conforto e de alerta, exortação, para que possamos viver pianinho, precisamos viver aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, irmãos, não é o momento da gente se distrair. Você vê que as pessoas de Tessalônica já viviam como se Jesus fosse voltar naquela semana, e a gente, há mais de 2000 anos depois, a gente vive como se Jesus fosse voltar daqui a 1000 anos, daqui a 100 anos. E se Jesus voltar agora? Se você soubesse que Jesus ia voltar dentro de 24 horas, o que você faria? Você ligaria para os seus familiares e tal? Se você soubesse, a gente não sabe nem o dia nem a hora. Então qual seria a sua maneira de falar, de expressar? Certo? Então, irmãos, formas de Deus advertir. Então, um chamado à atenção. Não há como escapar, irmãos. Não há como escapar à conclusão do que estamos vivendo em um tempo emprestado. Os sinais dos tempos estão sobre nós e eles estão gritando por nossa atenção. Você está pronto? Se Jesus voltasse hoje, seria ele sua bendita esperança, como diz lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14? Ou seria ele o seu santo horror, Apocalipse 6, do 12 ao 17? Né? Se você que está ouvindo essa mensagem nunca recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, agora é a hora de agir. Arrependa-se dos seus pecados. Clame ao nome do Senhor Jesus, para que você seja salvo. Creia que o sacrifício dele é suficiente para a sua salvação. Atos capítulo 2, 14 ao 39. E se você é um cristão,
está vivendo como se Jesus pudesse voltar a qualquer minuto? Você já dedicou sua vida à santidade? Você está orando pelos perdidos, testemunhando do Senhor quando tem uma oportunidade? Você está gemendo pela volta do Senhor? Pode você dizer como Paulo que é um candidato a uma coroa da justiça por ter vivido uma vida amando a vinda? 2 Timóteo 4, 7 e 8. É para meditarmos, irmãos. Precisamos meditar nessas palavras. Deus abençoe a cada um. Que Deus possa estar fortalecendo, dando discernimento quanto ao momento que estamos vivendo, para que possamos proceder segundo a palavra do Senhor, né? Então vamos estar orando nesse momento, para que Deus possa estar dando discernimento e abençoando cada um. Deus, obrigado por esse momento. Abençoa, Pai, cada um que está ouvindo essa mensagem, os irmãos, Pai, da igreja ali de Maragujipinho, pastor Luciano e todos os outros, os líderes, cada irmão, cada irmã, Pai, que o Senhor possa estar abençoando e dando discernimento acerca do final dos tempos, acerca da Tua palavra, para que eles possam proceder corretamente. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.